Graça e paz, queridos. Podeis assentar. É uma alegria para a minha vida estar aqui nessa noite com vocês, para compartilharmos experiências e falarmos da palavra de Deus. Sábado passado eu vim, mas errei o endereço. Aí eu fui na Life Mais. Falei, tá estranho, né? O Evaldo não está aqui. A esposa chegou e falou, a Marjorie tocou? Eu falei, não tinha ninguém. A pastora Ângela que pregou. Aí eu falei, eu peguei o endereço errado. Vi um aglomerado de gente dando glória a Deus, eu entrei, né? Mas, amém. Os jovens também maduros, né? Abençoados. E por falar em jovem maduro, teve um rapaz que ele já estava maduro, quase caindo do pé. E aí ele falou, olha, hoje eu vou para a igreja e eu estou decidido. Vou chegar na igreja, vou orar. E a primeira moça que vier me cumprimentar vai ser essa que vai namorar comigo. Aí ele chegou na igreja, dobrou os joelhos, levantou as mãos e começou a orar. E aí sentou uma moça do lado dele. E a moça prestou atenção na oração e falou, opa, está falando comigo. E ela não era uma das mais bonitas da igreja. Inclusive estava faltando 2 dentinhos da frente. E ela já ficou com a mãozinha ali esperando ele terminar a oração. Quando ele terminou a oração, que ele falou amém, que ele abriu os olhos e viu ela, ele levou um susto. Aí ele fechou os olhos e falou, Deus, brincadeira tem hora. Mas sabemos que Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 37, Gênesis 37, nós vamos estar lendo alguns versículos e você vai entender a mensagem que fala sobre José do Egito. Gênesis 37, 2, só a parte A. Gênesis 37, 2, está escrito assim, ó: estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. No capítulo 39, versículo 2, está escrito assim: e o Senhor estava com José. No capítulo 39, no versículo 21, está escrito assim: o Senhor, porém, estava com José. No versículo de número 23, e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, de José, porque o Senhor estava com ele. No capítulo de número 41, versículo 38, está escrito assim: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como esse, em quem haja o Espírito de Deus? Amém. Se nós pegarmos o livro de Provérbios 23, 18, Provérbios 23, 18, está escrito: porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Na presença de Deus existe um fim bom para você. Provérbios 23, 18, porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. A história de José, ela é uma história que ela é um exemplo. Na verdade, José, ele é um exemplo tanto para casados como para solteiros. José, que em toda a sua história parece ter sido irrepreensível. Ele era em muitas coisas semelhante a Cristo, o amado do Pai, o melhor dos irmãos, o mais odiado e rejeitado pelos seus, foi vendido por umas moedas de prata, sofreu grande tentação sem pecar, foi rebaixado e acusado falsamente, mas perdoou os seus assassinos e em tudo foi o filho e a esperança de Israel. A vida de José é uma das histórias mais emocionantes da Bíblia Sagrada. Maltratado por seus irmãos, arrancado de sua família,
vendido como escravo, transportado para um país estrangeiro, oprimido, transformado num servo doméstico, rodeado de gente incrédula. Sem dúvida, José sabia tudo sobre tratamento injusto. José não foi tratado como alguém, ele foi tratado como coisa, como descartável. Você já se sentiu assim no meio de uma roda de amigos, na escola, no trabalho, às vezes até na igreja, meio que desprezado de canto, meio de lado, não sendo tratado como alguém, mas descartável na conversa? José foi tratado pior do que isso. Aos 17 anos, parecia que José, o rapaz talentoso, não teria um fim bom. Ele não teria um futuro sonhado. Primeiro, a Bíblia está falando aqui em Gênesis 37:11, que os irmãos de José o invejavam. Seu pai sabia disso, mas ele segurava no coração. Então a primeira coisa, os irmãos tiveram inveja de José. Então existe uma diferença entre ciúme, cobiça e inveja. Ciúme é querer manter o que se tem. Então o ciúme vê o que não existe, aumenta o que existe e procura o que não quer encontrar. Então ciúmes quer manter o que se tem. Cobiça é querer o que o outro tem. E inveja é querer que o outro não tenha. Existe aquela ilustração da cobra e do vagalume. Aí a cobra percorre atrás do vagalume para que o vagalume seja a sua refeição, e aí corre para cá, para lá, e o vagalume tenta fugir e vai para cá, vai para lá, e chega uma hora que o vagalume não aguenta mais, ele para, fala: eu posso te fazer 3 perguntas? A cobra diz: bom, como você vai ser a minha refeição, eu vou abrir essa exceção. Aí o vagalume diz: eu te fiz algum mal? Não. Eu pertenço à sua cadeia alimentar? Não. Então por que você quer que eu seja a sua refeição? É porque eu não admito ver você brilhar. Então os irmãos de José, eles não gostavam dele, não queria que ele brilhasse, porque ele era o amado do pai, o queridinho, o que recebeu uma roupa diferente. Então eles o invejavam. Segundo, eles conspiraram contra ele. Gênesis 37:18 fala isso. Conspiraram contra ele para o matarem. Vamos matar, lá está vindo ele, vamos matar ele agora, vamos matar. E terceiro, eles colocaram um apelido nele, um apelido de sonhador mor. Você sabia que os apelidos começam dentro de casa? E os apelidos muitas vezes são carinhosos, né? Filhinho, queridinho. Eu sou casado com a Eliane Cristina Oliveira Braga, CPF 19374226. Somos 20 anos casados e nós nunca brigamos na frente dos irmãos. Temos 2 filhos, o Pedro e o Lucas, que estão aí, o Pedro Pentecoste e o Lucas Furacão. É uma beleza, uma benção. Então os apelidos, eles nascem dentro de casa. Apelidos carinhosos e muitas vezes de deboche. Então José colocaram nele o apelido de sonhador mor. Eu na escola tive muitos apelidos. Eu era tão magro que me chamavam de tábua. Vocês não eram nem nascidos e tinha um ratinho que chamava Topogijo. Ele tinha as orelhas grandes. Já imagina eu, crente. Me chamavam de crente orelhudo. Me chamavam de Rufino, de tão magro que eu era. Então eu aguentava tudo isso. E além disso ainda tinha os apelidos dentro de casa. Mas não deixe que um apelido venha abater você. Não deixe que um apelido venha colocar um complexo em você, do seu queixo, do seu olho, do seu nariz, do seu cabelo, do seu peso. O inimigo quer colocar uma imagem em você. Sabe uma foto que você não gosta de mostrar? Às vezes a foto do RG.
ai, saí com aquele cabelinho, ai, saí com aquela camisa, ai, borrou aqui. Ninguém gosta de mostrar foto de RG, porque tem aquela imagem que você não gosta. E o inimigo quer implantar em nossa mente uma imagem que você é feio, que você é feia. Mas nós somos lindos na presença do Senhor. Somos a menina dos olhos de Deus. E o inimigo às vezes quer em nosso ouvido falar algo para que você possa ficar triste, ou falar algo do seu passado. Se o inimigo vier falar alguma coisa do seu passado, fale para ele do seu futuro, para a glória do nome do Senhor. Porque na presença de Deus existe um fim bom para você. Então, eles conspiraram contra José para o matarem, colocaram um apelido nele de sonhador mor, e José havia sido traído 2 vezes. A primeira vez pelos irmãos, a razão pela qual ele foi vendido e levado ao Egito. A segunda vez ele foi traído pela mulher de Potifar, que o acusara falsamente de tentar seduzi-la. A mulher de Potifar, que ela não era feia, ela sabia o que ela queria e sabia o nome dele também. Enquanto Potifar observava a tremenda ética que José administrava a casa dele, porque José era perito em administração. Ele foi perito em administração na casa de Potifar, no cárcere e no reino do Egito. E então, enquanto Potifar admirava a tremenda ética de administração que José fazia na casa, porque ele chegava numa sala tudo arrumado, tudo bonito, chegava na cozinha, nossa, os talheres, louça, despensa, não tinha nada para fazer. Então Potifar entregou tudo na mão dele. Enquanto Potifar olhava para essas coisas, a mulher de Potifar olhava o rosto bonito de José, os bíceps sarados dele, ficava de olho naquele corpo sarado, porque ela sabia o que ela queria. E ela tentou seduzi-lo dia após dia, e ele resistiu aos seus avanços, até que literalmente ela o agarrou. E sabe o que José poderia ter dito? Ele poderia ter dito naquela hora: é a minha oportunidade de um prazer sexual secreto. Ele poderia ter dito: eu estou a quilômetros de casa, ninguém vai saber de nada. Ele poderia ter dito: eu mereço um prazer sexual, eu mereço uma felicidade. Ele poderia ter dito: além disso, não fui eu quem começou tudo isso. Mas José não. José foi fiel ao Senhor, temente ao Senhor. Continue na presença de Deus, continue fazendo o que é certo, continue agradando não só o seu pai e a sua mãe, mas a Deus que te escolheu. Você está aqui porque você foi escolhido pelo Senhor. O que te trouxe aqui não foi só um louvor. Deus chamou você primeiro para ser um ministro de louvor, para ser um pregador da palavra de Deus, para trabalhar para Ele, ganhar almas para Jesus. É por isso que você está aqui, porque existe a palavra de Deus que habita dentro da sua vida, para a glória do seu nome. Louvado é o nome do Senhor. A mulher de Potifar, ela trabalhava com a mentira. O primeiro pecado da Bíblia foi a mentira. O primeiro pecado da igreja primitiva foi a mentira. O último pecado mencionado na Bíblia Sagrada, lá no Apocalipse, é a mentira. Mas José trabalhava com a verdade. A verdade faz a diferença. Nada podemos contra a verdade. A verdade nunca será destruída. Sabe quem é a verdade? É Jesus de Nazaré. Eu sou a verdade. Jesus disse isso, e essa verdade habita na minha vida, na sua vida, para a glória do nome do Senhor. José, ele fugiu da mulher de Potifar. Ele fugiu como um gato escaldado, como um coelho assustado. Ele correu para longe. Eu lembro quando eu tomava ônibus, e naquele tempo você entrava pela porta de trás e saía pela porta da frente. E aí você dava
aquele sinalzinho, isso é coisa antiga, tá? Vocês não sabem disso não, mas eu estou contando. E o ônibus era tão cheio, mas tão cheio, que você tinha que pegar o pé no primeiro degrau e vir do lado de fora, de tão cheio e quando você pegava o ônibus assim, você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer para descer daqui 4 pontos? Não consigo. E quando o ônibus vinha de longe, que já estava cheio, o motorista falava assim, fazia assim, ó, e já passava direto. Ou ele fazia, está vindo outro, cheio. Quando o diabo vir te oferecer alguma coisa, fala para ele, aqui dentro está cheio do Espírito Santo. Quando o diabo vir te oferecer um prato do mundo, algo que não vai agradar o Espírito Santo, diz para o diabo, aqui dentro não cabe, porque dentro do meu coração está cheio da presença de Deus. Eu quero mais de ti, eu quero mais do Senhor, eu quero que a minha vida seja cada vez mais cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Louvado é o nome do Senhor. A mulher de Potifar, ela ficou irada, ela ficou possuída, da planta dos pés ao alto da cabeça, ela queria que José pagasse. E aí José desceu, José foi preso. Provérbios 23, 18. Em outra tradução diz, a esperança de um homem bom não será frustrada, não será malograda, não será cortada, não será extirpada, não será destruída, não será derrubada, não será mal sucedida, não perecerá a tua esperança. A nossa esperança é Cristo Jesus. Tenha fé em Deus, porque o Senhor é a nossa esperança. Porque a Bíblia está dizendo que existe um fim bom para aquele que está na presença de Deus. Permaneça na presença de Deus. Não seja um crente com o pé dentro da igreja e um pé no mundo. Decida-se de uma vez por todas. Você foi comprado, lavado, remido no sangue do Cordeiro, imaculado e incontaminado. Não tem essa divisão, não cabe em 2 corpos, cabe somente a presença de Deus dentro de cada um de nós. Existe um fim bom para aqueles que estão na presença de Deus. Você está enfrentando uma situação talvez hoje desesperadora. Eu não sei o que você passa na sua casa, no trabalho, na escola, está sofrendo bullying, está com pensamentos. Uma mãe chegou para mim onde eu trabalho e ela disse, eu não consigo dormir, porque a minha filha sobe na varanda e ela quer se suicidar. Ela já cortou o pulso e toda noite eu tenho que ficar vigiando ela. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor conhece o teu pensamento. O Senhor sabe o teu ponto de interrogação, e Ele tem uma resposta do céu para o teu coração, para o teu futuro, para o teu namoro, para o teu relacionamento, para o teu futuro casamento. Deus tem resposta para todas as coisas. Entrega ao Senhor o teu coração, entrega a tua dúvida, o teu problema ao Senhor, porque o Senhor vai esclarecer. E você vai chegar em casa, Deus ainda vai falar com você. Através de um sonho, através da palavra, aqui neste culto, Deus está falando com as nossas vidas. Eu não sei o que você está enfrentando, o Senhor sabe. Siga o exemplo de José do Egito. Seja humilde, tenha fidelidade a Deus, porque o Senhor está vendo o seu esforço. E Ele reverterá até as piores situações, porque o nosso Deus, Ele é perito, Ele tem esse poder de reverter as situações, seja qual for a sua situação. Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele dá graça aos humildes. Se tem uma coisa que Deus resiste, é nariz empinado, é metido, é orgulhoso. Mas Deus não resiste um coração quebrantado. Quando você chega para Deus e diz, Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, Senhor,
Eu não posso, Senhor, mas o Senhor pode. Deus, Ele não resiste um coração quebrantado. Deus é o Deus dos recomeços. Ele quer que você fale para Ele: Senhor, eu pequei, eu errei, sozinho eu não consigo, mas contigo está o perdão, contigo está a misericórdia. Ajuda-me, Senhor. E o Senhor vai se inclinar para você e Ele vai te ajudar. Oh, louvado é o nome do Senhor. Pessoas que aparentemente são humildes, andam de chinelinho de dedo, cabeça baixa, com a roupinha desmilinguida. Isso não é ser humildade, não. Quando você confronta a pessoa, na hora sai aquelas garras de Wolverine. Nossa, meu Deus. Pessoas que se dizem humildes, pessoas que pregam sobre a humildade, mas não tem nada de humildade na vida delas. Humildade não significa uma imagem desvalorizada de si mesmo. Humildade é não ter imagem nenhuma. O escritor Thomas Merton, ele disse assim: o orgulho nos torna superficiais, a humildade nos torna reais. Spurgeon, ele escreveu: a pobreza de espírito esvazia um homem e o prepara para ser preenchido. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Senhor, tira de mim o orgulho, tira de mim a altivez de eu achar que eu sou alguém, que eu posso. Não, é o Senhor que pode todas as coisas na minha vida. Em Hebreus 11, inúmeras pessoas, os heróis da fé, uma testemunha de os heróis da fé, se humilharam e eles foram capacitados para realizar grandes feitos por Deus e para o seu povo. E Deus os exaltou, não para que eles se tornassem famosos, porque eles eram servos, eles não eram celebridades, mas Deus fez eles servirem ao próprio Deus e servirem as outras pessoas para a glória do nome do Senhor. Você sabia? A prisão de José foi uma escola onde ele aprendeu a esperar no Senhor. É triste quando alguém alcança o sucesso sem antes estar preparado para ele. Sabe o que Deus está fazendo aqui com esta palavra? Deus está preparando o meu e o seu coração, porque vem coisa boa para nós, vem coisa do céu, presente inédito que você não sabe, mas está preparado. Você crê nisso? Você crê dessa maneira? Eu creio desta maneira. Use os dons que você tem, que Deus lhe deu, não importa aonde você esteja, use o dom que Deus te deu. Enquanto a mulher de Potifar, ela viu em José uma figura masculina para satisfazer um desejo sexual, o carcereiro, que ele foi levado para o cárcere, está preso. O carcereiro visualizou um prisioneiro modelo, confiável e suficiente. E aí José chegou recebendo ordens, mas com pouco tempo ele estava dando ordens, ele estava tomando as decisões. E aí, a ponto do carcereiro entregar a chave na mão de José, porque o que José fazia, Deus estava com ele. Quando José foi para a casa de Potifar, ali foi a primeira exaltação de Deus na vida de José, porque Potifar, ele era muito rico, ele era comandante, ele era da prateleira de cima. José não estava em qualquer casa, ele estava na casa de um general, de um comandante. E aí ele desce, ele foi para o cárcere. No cárcere, Deus estava com ele. E ele na humildade, esperando e confiando em Deus. Espere um pouco mais, tenha paciência, ore, dobre o joelho, vá para o seu quarto, dobre o joelho e ore. E eu tenho certeza, Deus não é surdo, Ele ouve a minha e a sua oração. Coloca no altar de Deus: Senhor, eu preciso, Senhor, me dá isso, é do teu agrado.
Isso é para glorificar o teu nome, Senhor, eu preciso disso, Senhor. E o Senhor vai conceder segundo a sua vontade. Creia nisso, meu irmão. Você não está aqui por acaso. Você não veio aqui pela sorte. Você veio aqui dirigido pelo Espírito Santo de Deus nessa noite para ouvir tão somente a palavra de Deus. Interpretando os sonhos. José agora está no cárcere. Aí tem o copeiro e tem o padeiro. José interpreta o sonho e de repente o copeiro sai e vai servir Faraó. Mas quando ele está saindo, aí José fala: olha, lembra-te de mim quando fores bem. Quando você estiver lá tomando um vinhozinho escondido, lembra de mim, tá bom? Lembra que fui eu que dei a dica o que vai acontecer. Mas o carcereiro, ele não lembrou de José. É triste quando você espera gratidão e você recebe esquecimento. José, ele teve decepções com os irmãos, com a mulher de Potifar e até mesmo com o copeiro. Paulo também teve decepções com falsos irmãos. Daniel teve decepções com colegas de trabalho. Ao invés de você focar nas injustiças, foque em Deus. Mantenha a sua fé. A esperança não será desapontada. A tua esperança em Deus não será desapontada. Será que Deus esqueceu? Deus não se esquece. Será que Deus não me responde? Deus vai te responder. Tenha fé. Deus já escreveu o seu enredo. Deus já escreveu a sua história. Quem tem planos somos nós. Nós temos planos. Bom, eu vou conversar com o policial. Se não der certo, aí eu vou conversar com o advogado. Já é o segundo plano. Bom, se o advogado não resolver, então eu vou ter que falar direto com o juiz. Terceiro plano. Mas Deus tem um plano. E o plano de Deus não é frustrado. O plano de Deus não cai por terra. O plano de Deus, ele tem um diagnóstico, ele não tem uma opinião, ele tem um diagnóstico. É assim, é desse jeito, vai ser assim. E o que Deus tem para a minha vida e para a sua, Deus já escreveu a sua história. Ele já tem uma página nova que você não sabe. Mas peça para Deus: Senhor, abre a porta do estudo para mim, Senhor. Senhor, abre a porta do emprego para mim, Senhor. Senhor, mostra quem é a minha companheira. Senhor, mostra quem é o meu companheiro. Moça, Deus não tem um acabe para você. Acabe com a sua vida, acabe com os seus planos, acabe com os seus projetos. Deus tem um príncipe, e esse príncipe não vai se tornar um sapo. Ele vai se tornar um príncipe. Esse é um príncipe, é algo maravilhoso que Deus tem para nos dar. Deus não tem porcaria para te dar. Deus não tem coisa colada, costurada, remendada. Deus só tem o melhor para nos dar. Louvado é o nome do Senhor para sempre. José do Egito, ele está no cárcere. E aí Faraó teve os sonhos. De repente, resumindo, Faraó teve os sonhos. Ninguém interpretou, nem magos, nem astrólogos, nem encantadores. Ninguém interpretou. Aí o copeiro que estava ali do lado: olha, lá no cárcere tem um tal de José, ele interpretou o sonho meu e tal assim. Manda chamar. Mandaram chamar José. Trocaram as vestes dele, barbeou-se, quem sabe passou um gel cola, se arrumou, se produziu e aí foi na presença de Faraó. Agora imagina a cena. Imagina essa cena. Só a elite, só a nata, todo mundo, os astrólogos, os encantadores, ninguém conseguiu interpretar. Chega lá José todo assim, bonitinho, mansinho, tal. E aí quem é que estava olhando lá? Aqueles homens. Esse crentinho, esse Zezinho, olha a cara dele, esse vai interpretar. Pois José chegou lá, Faraó contou o sonho e ele interpretou e ainda ele disse: proveja Faraó de um homem. Ele não disse tem que ser eu, ele disse: Faraó, proveja de um homem. E aí Faraó viu que em José havia o Espírito de Deus. Talvez você não vai interpretar o sonho de um rei,
mas as pessoas têm que ver Deus na sua vida, nas suas palavras, nas suas atitudes, na sua maneira de andar, na sua maneira de vestir. Deus está presente na sua vida. Jesus disse que a luz resplandeça para que os homens vejam e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. José ganhou uma roupa nova, ganhou anel. Ele foi a segunda pessoa maior de todo o Egito. E ainda ele disse lá em Gênesis 45, 9: Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Dos 17 aos 30 foram 13 anos. Pode ser que demore um pouco, mas o Senhor não vai esquecer a promessa que Ele fez na tua vida. Ele vai cumprir essa promessa. E o Espírito Santo, quando Deus cumprir essa promessa, você pode estar no ônibus, dentro do carro, dentro da sua casa, o Espírito de Deus vai falar e você vai lembrar desta palavra de Deus, que Deus não se esquece. Pode ser que você está vivendo um momento que não é legal, mas Deus tem um fim bom para essa história. É um fim de morte? Não é isso que nós estamos falando, mas uma mudança, uma transformação de um ambiente meio negativo para um ambiente que glorifica o nome do Senhor. Eu quero que você fique de pé agora. Se você quer receber uma oração e acreditou que Deus vai transformar um momento que não está legal na sua vida, e você acredita nisso, eu gostaria que você desse um passo e viesse aqui na frente. Eu quero orar por você. Venha receber uma oração. Não tenha vergonha. Não ligue para o colega que está do seu lado. Deus está chamando você. Não resista ao chamado de Deus, porque eu sei que o Senhor vai fazer uma coisa nova na sua vida nessa noite. Porque há um fim bom para aqueles que estão na presença de Deus. E mesmo você que não saiu do seu lugar, mas está aí, o Senhor vai te visitar. Venha aqui na frente, nós vamos orar. O nosso Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe. José do Egito, ele fez a diferença. Ele fez a diferença entre os seus irmãos. Ele fez a diferença na casa de Potifar. Ele fez a diferença diante da mulher sedutora de Potifar. Ele fez a diferença porque o Senhor era com ele. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu tenho noção como você vai voltar para sua casa com a presença do Espírito Santo dentro do seu coração. Feche os vossos olhos. Pai de amor, Deus de bondade, Deus de glória, te louvamos por esse momento tão lindo e precioso na tua presença. O Senhor que nos contempla agora nesta noite, Senhor. E aqui estão os teus filhos que ouviram a tua palavra e acreditaram, Senhor, que o Senhor está escrevendo uma nova história, que o Senhor tem o melhor para entregar aos seus corações. Ó Deus maravilhoso, que a sua palavra não caia por terra, mas que ela agora, Senhor Jesus, como sempre, permaneça fiel, Senhor, inerrante. Ó Deus maravilhoso, nós cremos no teu mover agora, Senhor. Entra dentro dos corações, cumpra o teu querer, o teu plano que não pode ser frustrado. Ó Deus maravilhoso, te louvamos, te agradecemos e agora descansamos na tua presença, porque o Senhor é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Bendito é o nome do Senhor para todos sempre, para todos sempre, para todos sempre. Aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor.